Good morning, everyone. Bom dia a todos. Obrigada pela sua presença e estar compartilhando essa sessão sobre os afro-americanos. Eu sou Débora Mark e trabalho no Museu Nacional Missão de Cultura Afro-Americana, que abrirá as portas daqui a um ano e será o museu número 19. E hoje vou lhes falar do microcosmo do hemisfério mais amplo sobre a visibilidade e a invisibilidade das populações e das comunidades com ascendência africana. Os palestrantes poderão se focar em cada uma das suas temáticas. Uma das temáticas que consideramos uma temática em todo o mundo é a representação nacional, as histórias dos nossos países, a ausência de afrodescendentes. Isto pode ser, digamos, remediado, mas também há novas ferramentas e recursos, acessos e comunidades incrivelmente dinâmicas que contribuem para essas histórias nacionais. Existe um tema que é a questão da invisibilidade em muitos lugares, não em todos, mas aqui, por exemplo, na Argentina, se são argentinos com ascendência africana, acho que pensam que aqui não pode ser, deve ser de Cuba, do Brasil. Então, há organizações que estão trabalhando. Haverá novas sessões e reuniões como esta daqui. Vou apresentar aqui, na minha esquerda, o meu colega Sonha Arteaga Munhoz, do Museu Afro-Peruano do Peru. Eu trabalhei com essa organização no passado. É uma organização muito dinâmica. Eu vou pedir à minha colega que fale mais sobre essa organização. Cada um dos palestrantes terá 15 minutos e vamos deixar depois a... Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer. Eu vou agradecer, pelo convite. Vou apresentar algumas reflexões e práticas concretas para reimaginar os museus da diáspora africana a partir da experiência comunitária da criação do primeiro museu afro-peruano, surgiu na Saia, localizada no norte do Peru há já 10 anos. Podemos ver o mapa que estamos pensando e reimaginando. Em primeiro lugar, devemos começar dizendo que no Peru, ao longo da história republicana, nos museus nacionais, existe uma carência, uma falta de representação permanente, cultural e ética da herança africana, o que teve e ainda tem um impacto sem precedentes na história, na formação das identidades culturais, ou seja, a representação, o fato de nos imaginar como o nós, digamos, dentro desse nós é invisibilizada a presença africana. O estereótipo vendido é o Peru, país dos incas. No entanto, devemos assinalar que nos últimos anos tem existido um esforço por fazer exposições temporárias sobre a herança dos afrodescendentes. Porém, essas exposições estiveram focadas em dois aspectos. Uma tem a ver com a música e a dança e outra a questão da culinária. Entretanto, esses aspectos não consideram os processos históricos ou as condições diaspóricas nas quais essas tradições surgiram. O outro fator do fraco reconhecimento da contribuição que fizeram os afrodescendentes tem relação com o fato de ver as populações afrodescendentes como homogêneas e, portanto, tem a mesma dinâmica cultural, desconhecendo a diversidade da experiência africana no Pacífico Sul. Como podemos observar no mapa, a rota afrodescendente dos escravos também ela está do lado do Pacífico Sul.
Agora eu vou me referir às questões dos museus afro e a sua representação. Como apresentar as histórias, as memórias, as estruturas do sentir da população afrodescendente, da sua perspectiva, a partir da experiência da criação coletiva do Museu Afro-Peruano em Sanha, um processo que foi de baixo para cima, fez com que pudéssemos refletir sobre as maneiras de representar a história e a memória da diáspora africana. Uma primeira reflexão que temos e, portanto, queremos compartilhar é o fato de termos percebido da existência dessa necessidade de desenvolver uma nova museografia, na qual a visão da diáspora africana exista num contexto histórico e global, e onde esteja representada a história da perspectiva dos afrodescendentes. Por quê? Porque a gente não pode compreender a história e a cultura afrodescendentes no Peru sem conhecer e valorizar o processo da diáspora africana. Existe um processo comum, uma história que está para além das fronteiras nacionais. O que significa, o que tem significado tudo isso em termos práticos para os museus afrodescendentes, como é o nosso, por exemplo. Uma das primeiras tarefas que o Museu Peruano deve encarar foi pensar e repensar a história narrada através das fontes escritas da colônia e da república para recuperar as vozes dos outros, nesse caso dos afrodescendentes que estão nesses documentos. Como, digamos, nós tivemos que recuperar aos poucos esse sujeito histórico que muitas vezes não está contido nesses textos. Por exemplo, esta aqui é uma imagem de uma babá, que dava de mamar a criancinha, que se a gente não tivesse encontrado esta imagem, se não tivéssemos feito um rastreamento desta imagem, pois nunca aparece o nome, não há indicação se é afrodescendente ou não. Então, se não tivéssemos feito esse trabalho, nada teria feito. E outro trabalho é a recuperação de outras linguagens, como suporte de memória, bem como outras formas de registro que as populações afrodescendentes conseguiram construir durante vários séculos. Por exemplo, a linguagem da música, a linguagem do corpo, da dança, ou da oralidade. A linguagem da oralidade, desculpem, não esqueçamos que ao longo da história esses foram os únicos capitais culturais que os afrodescendentes tiveram a modo de resistência. Todas estas linguagens, daí a importância da sua valorização, seu reconhecimento, narram outras histórias em outra materialidade e são tão legítimas quanto as outras, como as letras, né? A terceira tarefa que temos pela frente, que é os museus africanos, diante da pouca documentação quanto ao sujeito afrodescendente, tem a ver com o estudo, basicamente, das imagens. As imagens, como um documento histórico, as imagens mostram detalhes que às vezes silenciam os textos. Se a gente visita Cusco, por exemplo, e observa os muros, as imagens nas igrejas e as procissões, é possível encontrar sujeitos afrodescendentes. E a quarta tarefa que temos pela frente, ela está vinculada com o fato de como recuperamos nos museus as milhares de vozes que estão presentes numa comunidade. Acho que não há uma única fórmula para isso. Consideramos que a comunidade deve participar nas diferentes etapas de construção de um museu, seja através do desenho, a questão do roteiro, a divulgação. Porém, acho que devemos levar em consideração algumas premissas. Uma primeira delas tem a ver com a capacidade de desenvolver a escuta baseada na empatia, no respeito
na empatia, no respeito, que significa estar atento aos diferentes grupos, respeitando os conhecimentos, a experiência e os sonhos. Também temos que desenvolver a capacidade de mostrar essas vozes e que nós precisamos delas. Tudo isso significa que o que desenvolveu o Museu Afro-Peruano não somente seja local, também não nacional, embora esteja localizado num lugar concreto, e sim que tenha coleções que aspiram a um âmbito supranacional, pois para contar a história e a memória da diáspora africana exige pensar e repensar independentemente das fronteiras nacionais. Um exemplo que temos no museu, um cantinho do Haiti. Aqui temos a colega do Haiti, pois Haiti é uma das primeiras independências na América Latina, 1804, e acho que é importante reconhecer essa independência e valorizá-la. Agora eu vou apresentar algumas das experiências concretas desenvolvidas pelo Museu Afro-Peruano com a participação da comunidade. O primeiro tem a ver com o resgate e a salvaguarda de instrumentos e danças da diáspora africana. Através disso, conseguimos recuperar o tambor, elemento identitário da população afrodescendente que tinha sido perdido no Peru. Também recuperamos uma dança muito tradicional, a dança dos diabinos, que fazia praticamente 200 anos que não se mostrava. E depois conseguimos resgatar o checo, que é um instrumento musical declarado Patrimônio Cultural da Nação. A segunda experiência ela está vinculada com o mecanismo de participação que desenvolvemos e tem a ver com o que chamamos Assembleia Comunitária. Esta Assembleia Comunitária como um espaço de consulta, na qual a comunidade tem voz e voto e são tomadas decisões com relação ao patrimônio. Através deste mecanismo de deliberação, conseguimos inaugurar o Museu da Liberdade dos Escravos das Américas, num espaço denominado o Cerro La Horta, um espaço geográfico de memória da comunidade, onde os escravos serão ajustiçados, castigados. Através da Assembleia foi tomada a decisão de promover a Declaratória de Sanha como um lugar da memória da escravidão, herança africana, um processo que durou 2 anos, com toda uma campanha nacional e que agora, 4 de junho de 2015, recebemos tal reconhecimento. Um terceiro aspecto que empreendemos com a população é a experiência da educação comunitária liberadora, nós a chamamos, pois, utilizando diferentes espaços como ruas, escolas, reuniões e também diversas linguagens, como texto, oralidade, dança, contato direto com a comunidade, foi possível promover uma educação para repensar a história da diáspora africana. Essa educação comunitária exige uma permanente reflexão crítica da nossa prática educacional, que significa respeitar a dignidade e os saberes das pessoas. É necessário, a nosso entender, que nos museus africanos, possamos pensar uma pedagogia para o ensino da cultura da diáspora africana, uma pedagogia que tente dar às pessoas a oportunidade de redescobrir a si mesmo. E, por fim, uma quarta experiência desenvolvida em tempos globais tem a ver com o fato de ter conseguido articular a população local, regional e nacional para alcançar um objetivo comum e, assim, visibilizar um instrumento chamado caixão peruano como elemento identitário.
da população afro-peruana. E para isto, as redes sociais foram de grande ajuda. Conseguimos reunir 300 pessoas tocando este instrumento, esse evento teve lugar neste ano, em maio. Um elemento chave que descobrimos com essa experiência é que o Museu Afro-Peruano conseguiu construir uma institucionalidade para a articulação da população afrodescendente, porque a dispersão é uma coisa irreversível, né? E gostaria, por fim, de formular alguns desafios que temos pela frente como Museu Afro que somos. Um primeiro desafio, eu já falei anteriormente, tem a ver com a necessidade de construir uma nova museografia. Os museus afro devemos ser capazes de articular nas nossas exposições memórias e vozes da comunidade com o contexto geral da experiência da diáspora africana. Este caráter diaspórico da experiência africana nos leva a uma orientação museográfica diferenciada, pois devemos incorporar representações e mais elementos da diáspora africana e fazê-lo em 4 níveis, no nível local, regional, nacional e continental. Um segundo desafio é desenvolver nas comunidades afrodescendentes uma visão integral do seu patrimônio. É importante o reconhecimento dos elementos comuns da diáspora africana, porém também é necessário visibilizar as dinâmicas particulares forjadas em cada um dos países. Um outro desafio para os museus afrodescendentes é mostrar as novas formas de representação da escravidão. A rota da escravidão e também a rota da liberdade, conectando o passado e futuro, expressando uma visão crítica dos fatos, revelando as condições diaspóricas em que suas vidas foram forjadas. O nosso olhar para a escravidão é parcial. Devemos estender mais pontes, uma ponte entre a África do Sul e o Caribe, outra entre a América Latina e os Estados Unidos, a fim de poder conhecer o processo da diáspora em cada um desses espaços geográficos. Um outro desafio é que é importante o reconhecimento e o resgate, a documentação da luta pelos direitos dos descendentes da diáspora africana. Os museus afrodescendentes temos um papel na preservação destes patrimônios, a fim de reconstruir as histórias nacionais. Acho que temos o desafio de criar uma rede de museus da diáspora africana para poder intercambiar informação, desenvolver pesquisas. Um museu que não pesquisa acaba morrendo. E, para concluir, a ONU declarou o desenho dos afrodescendentes e um dos desafios tem a ver com a representação, a justiça e o desenvolvimento. Muito obrigada. O próximo palestrante vou apresentar a Evelyn, que é do Museu do Legado Haitiano de Miami, Estados Unidos, que existe há 10 anos aproximadamente. O museu está situado num lugar exclusivo. Miami realmente é a entrada ao Caribe e à América do Sul dentro dos Estados Unidos. Portanto, esse museu se encontra num crisol de identidades culturais. Fazem trabalho na comunidade, mas também em diversas comunidades. Bom dia. Eu falo um pouquinho de espanhol. Sou Evelyn Pierre, eu trabalho no National Heritage Museum de Miami. Estou aqui fascinada, muito feliz, porque acho que viver no sul da Flórida nos permite estar bem perto do Caribe. Faz 11 anos
que estamos neste museu. Começamos em 2004. Esse é o espaço do museu. Essa é uma exibição de 2012, 2013. Eu moro na Flórida, nós gostávamos, na minha família, de ver televisão. E eu, quando era pequena, não sabia por que eles choravam vendo televisão. Quando choravam, quando viam meus compatriotas que chegavam ao litoral em pequenos navios. Isso me afetou muito e eu senti a necessidade de fazer algo por essa cultura. Com relação ao legado haitiano, eu não cresci, eu não fui criada no Haiti. Eu fui educada no sul da Flórida, mas meus pais me ensinaram sobre o Haiti, por isso eu sinto esse amor por meu país. Toussaint Louverture, a ele pertencem essas imagens. Ele não somente liberou o Haiti, mas também ajudou Bolívar para libertar Venezuela, Peru e o Haiti. Como vocês podem observar, nós somos visitados por muitas crianças, também por adultos. Há muitos programas e um deles é a exposição sobre o Haiti. E aqui estamos mostrando à comunidade, estamos expondo a cultura haitiana para o público haitiano e não haitiano. Há crianças de Homestead, na Flórida. Esse programa é feito já faz 11 anos. E, na verdade, o educador do museu pergunta quantos alunos são do Haiti. Pela primeira vez, em 2011, 11 anos depois, não tivemos nenhuma criança haitiana. Em todas as emissões anteriores, sempre tinha alguma criança haitiana, mas depois de 11 anos, um fato que nos chamou a atenção é que não tinha nenhuma criança do Haiti. Depois, podemos ver nessa vitrine jornais, materiais sobre o Haiti, onde se fala sobre o Louverture, quando ele libertou o Haiti. Há um jornal do Haiti que está sendo observado. A coleção do museu tem peças de arte e também dispositivos, quadros históricos. Na esquerda vocês podem ver uma cena de mercado e realmente se vê muito africano. As pessoas não têm destacados os traços do rosto, mas tem essa marca haitiana. Se a gente viaja para o Haiti, vamos ver a ligação direta que há entre a população haitiana e a África. Também podem observar as cores. As cores são brilhantes. E se vê realmente como uma cena africana. Os artistas usam as cores como um dia típico. As cores são utilizadas de maneira típica. Também há uma exibição de moedas. Aqui temos uma de 1882, de 50 cêntimos. E se vê, vemos objetos e vemos que tudo está ligado. Nós comemos, bebemos, estão as marcas do dinheiro e tudo está interagindo de maneira permanente. A outra peça que representa Toussaint Louverture, que representa uma figura com uma presença muito forte que defendeu o Haiti, defendeu a libertação do Haiti. O que ele fez naquele momento
fixou os parâmetros do que nós estamos fazendo neste momento. Foi uma pessoa que compreendeu o pensamento latino-americano. Foi uma pessoa de avançada. Para nós é um grande orgulho sentir que essa pessoa tenha podido ensinar tanta coisa para o mundo. Também nesses selos temos a presença de outros heróis. À esquerda podemos ver a rainha do Haiti, a bela rainha do Haiti, rainha de beleza. Como vocês sabem, as mulheres do Haiti são muito bonitas, muito belas. Há uma rainha do campo, dos camponeses, há uma rainha das pastagens, dos campos, das estrelas, a rainha de tudo. Há muitos concursos de beleza no Haiti. E à direita temos uma moeda que representa Toussaint Louverture, que foi patrocinada pela Unesco e é uma peça muito significativa, porque transmite a abolição da escravatura no Haiti, não somente no Haiti, ajudou também ao Brasil para continuar seu movimento contra a discriminação, não somente contra a escravidão, mas também contra todo tipo de discriminação. Onde nós estamos localizados? Estamos no sul da Flórida. Talvez vocês pensem que no sul da Flórida são todos latinos, mas também há muitos descendentes de caribenhos. Há uma grande população de haitianos. A maior minoria é a cubana e a terceira é a haitiana. Então, o que nós fazemos quando estamos ali situados na região como terceira minoria? Temos uma influência importante no sul da Flórida. As pessoas do Haiti observavam como seus compatriotas chegavam de maneira clandestina ao litoral americano, e nós fomos a uma família que estava numa muito boa posição econômica, eram afrodescendentes, e me disseram: Evelyn, nós sabemos que você está preparando um museu, mas não tem por que ser muito negro. E eu disse: mas veja, olha para mim, eu sou bem negra. Então houve existia ali uma organização, e encontrei outra organização de médicos, advogados negros, profissionais, descendentes de africanos. Eu falei para eles que não é possível fazer um museu de mulatos. Isso é interessante, essa resposta que eles me deram. Então também eu fui para outra comunidade na Flórida do Sul. São pessoas que não têm tanta educação, e me disseram: nós não podemos fazer nada. A comunidade negra me disseram que só podiam rezar por nós. Então, vocês podem observar ali a dinâmica interessante dessa cultura. Muitas dinâmicas nessa comunidade. Nós, como Museu do Legado Haitiano, devíamos mostrar o nosso acervo. E por isso é tão importante que a nossa instituição se chame assim, Acervo ou Legado Haitiano. Nós não queríamos mostrar diversos aspectos da ilha. Nós queríamos mostrar a ilha completa, a ilha do Haiti na sua totalidade. É isso que faz a identidade de um país. Quando nós falamos de legado, embora não estejamos mostrando a melhor parte do legado ou do acervo, ou a parte que as pessoas não querem conhecer, é muito importante se referir a esse legado, porque se não fosse assim, ninguém vai conhecer as práticas, nossos costumes, nossos hábitos. E para mim, pessoalmente, esse é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse trabalho, porque desde criança eu gostava de contar história. Quando eu era pequena, eu cresci numa família, meus pais me ajudavam, tinha meu pai, minha mãe, eu me criei em Miami, mas eu tinha toda essa confusão acerca da minha raça. Então, ir para o Haiti permanentemente era muito importante, porque realmente estava me mostrando minhas origens, estava mostrando o que era bom e o que não era tão bom. Essa é a nossa localização no Distrito do Design, em Miami. Esta área
É importante porque foi reconstruída. Agora já não se fala do pequeno Haiti, agora temos o Grande Haiti. Somos muitos e já um distrito que se chama Grande Haiti, ou Pequeno Haiti. Nós gostamos de morar lá porque temos essa história com o Pequeno Haiti. E também tem pessoas que compram nesse distrito que agora está na moda e também aprende sobre a nossa cultura graças a essa localização. Está o Centro Cultural do Pequeno Haiti, na Rua 54. É uma localização muito bonita, há muitas parcerias com essa organização, compartilhamos recursos, as pessoas chegam para a Flórida e nós enviamos pessoas e eles enviam pessoas, visitantes para o nosso museu. Nós temos muita capacidade e utilizamos para eventos as instalações desse local. Também temos o Wynwood, que é um bairro em Miami que costumava ser povoado por porto-riquenhos. Agora, há outros empreendimentos, há bancos, há empresas, há lojas. Mudou muito, está muito modificada esse bairro, essa área. Mas o que eu gosto é que há muita influência de Nova York. Isso pode mostrar como a arte pode transformar a comunidade, seja bom ou seja ruim. Também é importante conhecer a história e o legado que está por trás dessa arte, porque ali é onde há um vínculo que se corta na conectividade com as comunidades. E ali nós podemos tender essa ponte através da arte, sem perder a integridade para as pessoas que imigraram. Está também o Instituto de Arte Contemporânea, o ICA. Nós trabalhamos muito com essa entidade. Eles também trabalham bem perto de nós. Esses prédios estão no distrito de design e nós interagimos com todas as partes interessadas. Quando as pessoas não querem falar sobre seu legado, não querem dizer de onde vêm, querem estar dissociados, nós cumprimos a função oposta. Nós dizemos, não, vocês devem saber quem são a partir da sua origem. Nós devemos mostrar não somente a sua cultura, mas também toda a sua bagagem cultural. Isso realmente faz a diferença. Então, nós do Museu do Legado Haitiano podemos continuar falando, há muito para aprender, para compartilhar. O que o museu está fazendo em Miami é muito importante de ser contado, mas também o Haiti, o que está fazendo o Haiti como modelo. Nós falamos do que é bom, do que é ruim, do que é horrível. Também mostramos o aspecto francês, o lado indiano, e também mostramos as diversas estruturas em que nós podemos encarar esta questão, mas nós focalizamos de maneira coletiva, isso é muito forte e as pessoas vão poder compreender de que se trata esse povo e quem nós somos. Muito obrigada. Agora vai falar o seguinte palestrante, Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha, da Universidade Federal da Bahia, Brasil, Salvador. Ele é diretor de uma universidade, de um museu baseado numa universidade. Para quem trabalha nos museus universitários, vocês vão poder ver que há partes interessadas que incluem os ex-colegas acadêmicos, alunos e também as comunidades vizinhas. Bom dia. Eu inicio agradecendo a oportunidade de ter sido chamado para esse grupo que se estabeleceu enquanto grupo desde o início. Nós tivemos reuniões de trabalho à distância. Enfim, eu gostaria, sinceramente, de que, em certa medida, algumas coisas que eu vou falar aqui eu não precisasse falar e que outras tantas eu já não fale daqui a um tempo. A minha fala, um esforço hercúleo para realizar isso em 15 minutos, ela tem uma primeira parte que fala de vergonha. Fala de vergonha, tá? E uma segunda que fala de orgulho, tá? Eu venho de um território, é interessante porque o Brasil, dentro desse grande continente, ele acaba tendo uma configuração bastante especial. Ele é seguramente, no imaginário, mas não somente no imaginário, o território mais negro desse
continente. Ainda ontem eu falava com uma pessoa que está hoje numa mesa com alguém do Peru, e ela fazia uma pergunta que é comum no imaginário: mas no Peru tem negros? Então eu pensei que era só por aqui. Pois sim, nós temos negros, e não só temos negros. Salvador, a capital da Bahia, a cidade de onde eu venho, é a segunda cidade mais negra do mundo, com o maior contingente negro do mundo, certo? A segunda cidade mais negra, inclusive relacionada às cidades africanas. Isso resultou de um fluxo de milhões de homens e mulheres negros escravizados, que desde o início desse país, no século XVI, até o século XIX, foram trazidos para serem escravizados no meu país e também em outros territórios desse nosso continente. Também fazendo parte do meu discurso de vergonha, foi a última nação a abolir o trabalho escravo, tá? Há pouco mais de 100 anos. Curiosamente, ainda assim, fala-se muito pouco da escravidão no Brasil. Eu digo, fala-se pouco sobre a escravidão enquanto um processo. Reflete-se muito pouco. Curiosamente, porque, por exemplo, a Inglaterra, uma das principais máquinas deste plano, tem um programa de memória da escravidão. Tá? A Holanda tem um programa de memória da escravidão. O Brasil, eu meio que digo que é como se houvesse uma postura cínica do Brasil, é como se a escravidão não tivesse sido um problema nosso. Foi uma coisa feita por portugueses para homens e mulheres africanos. Só que os reflexos dessa escravidão continuam em 2015, certo? Então, esse país que foi responsável por essa tragédia, tá, de exploração de homens e mulheres, tá, não aborda e não enfrenta o problema da escravidão. Por outro lado, se vocês visitam os museus do Brasil, a perspectiva de abordagem sobre a presença dos homens e mulheres negros é sempre a partir da escravidão. Então, de um lado, a escravidão não é pensada como um problema, o fenômeno de escravidão não é discutido, tampouco os seus impactos no presente. Mas o negro que aparece nos museus é o negro escravo. Uma perspectiva reducionista do ser escravo. Eu sempre digo para os meus alunos, e essa questão dos museus, e obviamente essa vergonha não é só minha, certo? Essa vergonha é compartilhada por muitos territórios, tá? Esse problema não é só meu, mas no meu território essa é muito forte. Então eu sempre digo que se nós fôssemos fazer uma carta de identidade dos museus brasileiros, seguramente seria a carta de um homem de meia idade, branco, católico, heterossexual, tá? E esse é o perfil. Os museus não falam de mulheres, não falam de crianças, não falam de ciganos, não falam, certo, de índios, e obviamente eu estou lançando uma lente de aumento. Obviamente existem experiências pontuais, obviamente existem experiências positivas. Uma dessas é esse museu do qual eu vou falar. Curiosamente, esse mesmo negro que desde o século XIX foi estudado e representado como inferior, como ignorante, como animal, como lascivo, é no caso do meu território o grande atrativo para a economia do turismo. Esse mesmo indivíduo que é inferior é o indivíduo que alimenta o imaginário daqueles que procuram. E aí um paradoxo, aí uma contradição. Tá? Desde a década de 30 do século passado, começa no Brasil uma série de movimentos que buscam repensar esse negro basicamente na perspectiva de cultura. Provavelmente todos aqui já ouviram falar de uma figura muito importante, um escritor conhecido no mundo todo, chamado Jorge Amado. Jorge Amado faz parte de uma geração, a partir da década de 40, que vai construir um discurso sobre esses homens e mulheres. Ainda que a gente possa ter várias críticas sobre essas dinâmicas de representação, mas que, obviamente, vão ter importância nesse processo. Na perspectiva dos museus, é a partir da década de 70,
que nós vamos ter o início de algumas experiências exclusivamente dedicadas à questão da representação do negro. Não vai. Do negro. Desde a década de 70, e na Bahia, na década de 70 e 74, na Universidade Federal da Bahia, a partir de um centro, que era o Centro de Estudos Afro-Orientais, o primeiro centro acadêmico no Brasil dedicado ao estreitamento de relações com a África e também de trocas e de formação acadêmica, foi pensado o Museu Afro-Brasileiro, que é um museu universitário, ainda hoje. Hoje ele não é mais parte do centro, ele é um núcleo de pesquisa do qual eu faço parte. Então, este museu foi formado dentro dessa perspectiva, inaugurado em 82, dessa perspectiva de valorizar essas raízes afrodiaspóricas entre nós. Então, ele está dentro desse contexto e surge numa forte relação com as comunidades afro-locais, tanto comunidades religiosas quanto comunidades de outros segmentos culturais, como a capoeira, por exemplo, mas também relações com países africanos, que dá origem, então, a esse acervo bastante importante do Museu Afro-Brasileiro. Desculpa, estou voltando. Este museu está, então, no coração do Centro Histórico da cidade de Salvador. Ele é, logo, um dos museus mais visitados e visitado por este indivíduo que vem em busca dessa Bahia negra, da Roma negra, da Bahia idílica, da Bahia onde negros e brancos convivem em harmonia pelas ruas em total felicidade. Estas são duas cenas, esta roda de capoeira à porta do Museu Afro-Brasileiro e mulheres que ficam com trajes típicos de baiana e vivem desse ambiente do turismo, posando para fotografias de pessoas que querem levar a recordação dessas imagens. Então, esse museu ele está localizado num dos espaços mais visitados da cidade, onde pulsa por todos os cantos, nos cheiros, nos sons, essa cultura diaspórica que chegou. E aí, mais algumas cenas, certo, desse lugar. Então, esse é um dos lados, uma das vertentes dessa presença. A valorização e a exploração dessa imagem. Obviamente, eu não estou falando que isso não seja bom, eu não estou falando que isso não interesse para os protagonistas, mas também é um lugar onde se convive com isso. Também é um lugar onde se convive com dezenas, centenas de crianças que aí moram. Esse menino, já não sei se é vivo, tá? Eu já não sou o diretor do museu, fui durante alguns anos. Atualmente, o museu é um museu universitário, que ele hoje, desde a década de 90, ele é gestado e dinamizado por professores do departamento de museologia, que é o departamento que eu faço parte, e à época, até uns 10 anos, ou um pouco menos, esse menino vivia de fazer malabarismo com esses cocos aí para os turistas nas ruas do centro histórico. Já não sei se vive, porque o tempo de vida desses meninos é um tempo muito curto, tá? E aí uma outra cena, que esse menino, não raro, se um turista vai chegar, um visitante chega muito cedo no Pelourinho, vai encontrar os habitantes do Pelourinho ainda acordando. Ou isso pode ser no meio da tarde, um menino que está completamente drogado pelo efeito do crack, certo? Ou de outras drogas baratas compradas na região, tá? E também convive-se com a destruição. Há uma mancha restaurada no centro histórico, mas basta um andar desavisado por algumas ruelas que nós encontraremos a destruição. Eu falo que é um discurso de vergonha, obviamente. São imagens que não são as melhores imagens para apresentar aos nossos irmãos, mas são imagens que precisam ser apresentadas. Dois tipos de atitude se desenvolvem a partir desse racismo e preconceito desde sempre produzido em relação a essa população. A violência simbólica, que desde sempre se manifestou, por exemplo, com a demonização
das manifestações religiosas de origem africana, que tem se intensificado, lamentavelmente, por exemplo, a partir de ações de um segmento religioso, certo, neopentecostal, exercendo uma verdadeira guerra, certo, e uma verdadeira violência simbólica, mas também física, e a violência física que se materializa a partir da violência, para além de todas as outras, a partir da violência policial, da qual esse grupo é submetido. Aqui nós temos quem são os públicos do museu. O museu tem 3 segmentos muito importantes. O segmento escolar, principalmente porque aí o orgulho, há um pouco mais de uma década, o governo brasileiro assumiu: nós somos uma nação racista. Nós temos problemas estruturais resultantes do racismo e, desde então, por exemplo, hoje existem nas 3 instâncias, federal, estadual e municipal, secretarias, pelo menos na Bahia, em vários lugares, secretarias dedicadas à promoção e à reparação. Tá? E uma das ações foi a criação de uma lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino em todos os níveis, certo, da história e da cultura africana e afro-brasileira. Ainda que seja resolvida de uma forma ainda não muito eficiente, mas a lei existe. E, obviamente, o Museu Afro foi intensificado como um lugar de educação. Para algumas escolas, cumprir a lei é levar os alunos até o Museu Afro-Brasileiro. Tá? E isso bastaria. Então, há um público escolar, mas o museu tem um outro público, que é o público universitário, que tem feito com que o museu continue, que é o público dos nossos alunos da graduação em museologia e agora dos nossos alunos da pós-graduação em museologia. Eu mesmo tenho trabalhos orientados da graduação à pós-graduação, agora com pós-doutorado, todos a partir do Museu Afro-Brasileiro. E aí, rapidamente, esse museu que resolve sair apenas da perspectiva da cultura, desde sempre ele teve ações mais voltadas para o social, e em 1 minuto e meio para cada, essa é uma exposição chamada Exu, Outras Faces. Exu é uma divindade estrutural e estruturante, certo? Nós não estaríamos aqui se não fosse o Exu. O Exu é um movimento, o Exu, tá? É o Exu que me permite falar. Essa noite eu sonhei que eu fui ao museu e essa exposição tinha sido desmontada. Eu acho que Exu estava brincando comigo, tá? Enfim, então, o museu, Exu é a figura principal que foi demonizada pelos católicos já no passado e, atualmente, é a grande figura que serve de eixo para colocar esta religião como a religião do mal. Exu não é do mal, enfim. E o museu, então, há 3 anos, criou essa exposição, Exu Outras Faces, que inclusive sai da perspectiva religiosa e vai falar, por exemplo, que não haveria tecnologia sem Exu, não haveria comunicação sem Exu, até porque o cara da tecnologia é próximo a ele, que é o Ogum, certo? E aí, essa exposição que foi feita para ficar alguns meses, há 3 anos, Exu não larga o pé do museu e está lá. Aí, na primeira foto à esquerda, lá em cima, um indicativo que deixa muito feliz a gente. As pessoas vão ao museu e colocam moedas na escultura de Exu. Tá? Eu queria falar que esses projetos que eu estou apresentando não têm a minha participação. Eu, atualmente, sou pesquisador do museu. Todos eles são projetos da nova diretoria, a professora Graça Teixeira e a equipe. E aí, curiosamente, o que poderia ser um problema? Como assim? O que é que a gente faz com essas moedas? Essas moedas que as pessoas estão colocando aí têm servido para a manutenção da exposição e a manutenção do museu. E, de uma forma mais radical, já foram utilizadas para fazer oferendas para o próprio Exu. Essa é uma das exposições. Isso, rapidamente, eu vou passar. É uma feira com artistas africanos, a partir da intermediação do museu, que foi realizada. E, para terminar, então, a primeira exposição um pouco mexe e parte da perspectiva da violência simbólica em relação às práticas religiosas, e essa segunda, a violência física. Há cerca de 3 meses, o museu, a partir de uma articulação com movimentos sociais, um grupo chamado Reaja, entre outros, que é um grupo que denuncia
a violência do Estado, porque a gente fala violência policial, mas é violência do Estado, a polícia é uma polícia do Estado, certo? Recentemente o Estado acabou de inocentar um grupo de policiais que cometeu uma chacina numa comunidade popular negra na cidade. Tá? Essas chacinas sempre são caracterizadas como combate à marginalidade, e ainda que fossem marginais, a pena de morte não pode ser sumariamente estabelecida, até porque o Brasil não tem pena de morte. E essa exposição, então, a partir desse trabalho, e com jovens do museu, bolsistas voluntários, que são, na sua maioria, jovens negros que vivenciam essa realidade, o museu, então, montou uma exposição que trata exatamente do genocídio da população jovem, não é somente a população, mas esse foi o alvo da população jovem, jovens negros, jovens negras, que todos os dias são assassinados, certo? Não só em Salvador, não só na Bahia, no Brasil como um todo, e de resto, certo? Colômbia, e a gente aqui poderia ficar falando, Estados Unidos, e aqui a gente poderia falar de uma série de coisas, mas efetivamente essas duas exposições me enchem de orgulho. O museu assume a responsabilidade de que precisa meter o dedo na ferida. Tá? Só para a gente entender, o líder do movimento é um homem hoje que praticamente vive escondido por causa das ameaças permanentes que recebe, certo, por conta do seu movimento. Então, essa fala de vergonha, mas também cheia de orgulho desse novo movimento e de esperança que um dia nós não tenhamos mais que fazer exposições como essa, é essa que eu quero trazer aqui para vocês nessa manhã de hoje. Obrigado. We will entertain some specific questions. Sí, acá. Eu tenho uma pergunta. Minha pergunta é para todo mundo, por isso eu vou fazer em espanhol para que possam fazer a tradução. Eu gostaria de saber se nos seus museus alguns integram a visão, as explicações científicas que as comunidades que vocês representam têm nos seus museus. Se está incluída a ciência, a tecnologia, a cosmologia, se elas são integradas nos museus. Eu observo teatro, museu arte. Também existe um espaço para a ciência? Bem, uma das questões que nós temos que enfrentar é exatamente essa. O discurso sobre a África, mesmo o discurso sobre esse museu que eu dirigi, é um discurso de uma África mítica tradicional. Ainda que pontualmente a cosmologia ela sempre aparece, mas a África contemporânea, a África tecnológica, a África da imaginada civilização moderna, ela não aparece nesses museus, mesmo esses museus voltados para valorizar. Esse é um dos nossos desafios, certo? Mostrar uma África antenada na pós-modernidade, que é uma África que existe. A pergunta relacionada com a tecnologia, né? Nós incorporamos a tecnologia na nossa exposição. Nós criamos uma mostra chamada O Direito de Paz, onde podem fazer um scanning com iPhone. É possível também utilizar Android. Então, quando a gente faz o scanning de um objeto, isso nos faz o link de um vídeo vinculado com a amostra e também um áudio que nos dá mais informação. Também, na Flórida do Sul, temos uma população bem grande do pessoal do Caribe. Então, tentamos fazer uma tecnologia, decidimos fazer uma conferência sobre tecnologia, mostrando todas as tecnologias que estão acontecendo no Caribe, não somente no Haiti, combinando uma plataforma. Então, claro, sim, incluímos a tecnologia nas nossas atividades. Obrigada pela sua apresentação. Eu sinto curiosidade.
digamos, o fato de falar dos escravos, da escravatura, que esforços estão sendo feitos para esclarecer essa questão, porque as pessoas não nasceram escravas, né? Elas foram escravizadas, foram forçadas nessa escravatura. Então, há muitas pessoas que estão em perigo de tornarem-se escravas, né? Há mandatos da currícula educacional, não somente os mandatos, mas estou dizendo que tipo de suporte, de apoio podemos dar às universidades, onde os docentes são formados. Nós sabemos, por exemplo, no Canadá, há muitos indígenas que vão às escolas, mas estamos lutando com esse desafio que temos como educadores. Não há cursos, eles não têm conhecimento fundamental sobre essas questões. Então, estamos como retrocedendo. Que tipo de suporte institucional vocês têm para que as comunidades possam abordar essas questões e também ensinar no âmbito universitário? A palavra escravizar chamou a minha atenção realmente. Nos Estados Unidos, a língua mudou nos anos 90 na cultura pública e a referência foi incluída, digamos, as pessoas se chamavam de pessoas escravizadas. Não é um estado passivo, se faz referência à violência ativa, à repressão e à força, o uso da força. Nos Estados Unidos, a nossa currícula, nela é obrigatório respeitar os padrões em todos os estados nacionais, né? Temos uma currícula que é central em todos os níveis, que foi incorporada em alguns estados, como o caso do Mississippi, é obrigatório para as instituições, tanto públicas quanto privadas, não somente a história da escravidão contar, né? Mas também o movimento dos direitos civis, que faz parte da currícula que é obrigatória e central. Há esforços pela questão de repensar a escravidão, não somente formulava a questão da escravidão, mas também a questão da rota da liberdade, né? E justamente, por exemplo, como comentava aqui a Débora, reconhecer que esse sujeito não é escravo, ele é escravizado. Então, passa por repensar esses conceitos, né? E é por isso que houve uma recontextualização ou reconceptualização do tema negro, porque negro é vinculado a biológico, passa por repensar esses conceitos, a questão dos afrodescendentes, ou falamos da diáspora africana, e acho que esses conceitos deveriam estar presentes nas universidades, digamos, o fato de promover todo um discurso, uma literatura com relação a essas questões para, assim, incorporar e repensar a história da escravidão, mas também a história da liberdade. E isso acho que é vital para os nossos países, né? Eu gostaria... falando da Rota da Liberdade, nós nos aliamos, digamos, com o Museu do Haiti, onde a exposição era chamada de O Caminho Rumo à Liberdade. É uma exposição que falava sobre o que acontecia. E nós fizemos, colaborando com o museu na ilha, e da perspectiva do povo que morava na ilha. As pessoas não contam com informação, porque esta é a ilha que foi a segunda a obter a sua independência. Porém, esse caminho rumo à liberdade não aconteceu da noite para o dia, foi um processo. As pessoas não queriam continuar com esse tipo de tratamento, então eles sentiam que deviam fazer alguma coisa a respeito. Eu acho que uma mentalidade, né? Quando falamos em escravizar ou em servilismo, acho que uma mentalidade que demora tempo, né, para mudar essa questão. Acho que vou ter na mão o microfone, né? Está dando problema. Bom, como estava dizendo, no Haiti havia uma mentalidade que foi possível modificar. E se lutou, né, por essa ilha e também lutaram pela região. Todas as pessoas que chegavam ao Haiti eram pessoas livres. E diziam, bom, eu vou colaborar com a sua independência, mas uma vez que essas pessoas são libertadas, essa mentalidade muda.
E, na verdade, é que é maravilhoso poder fazer esse tipo de exposição. Acho que devemos prestar muita atenção, né, nos museus. O tema escravidão ele é tratado nos nossos museus, mas a questão é exatamente a falta da perspectiva crítica e a reflexão sobre o que significa isso no presente e o que significou no passado. É como se a escravidão tivesse se extinguido e todas as suas mazelas com a abolição. A universidade a qual eu faço parte, por exemplo, tentando rever essa questão, é uma universidade que tem um curso de mestrado e doutorado. Já desde já faço uma propaganda e convido-os para irem para esse centro, ao Centro de Estudos Afro-Orientais, que é um curso multidisciplinar de estudos étnicos e africanos, certo? Que, ao longo dos últimos anos, tem atraído pesquisadores e jovens de várias partes do mundo e do Brasil para essa reflexão. Então, na perspectiva acadêmica, existem muitos avanços, mesmo na minha universidade. Os museus ainda não conseguiram acompanhar o avanço nos discursos, e a gente entende porque a dinâmica do museu, uma coisa é escrever uma tese e outra é reestruturar uma exposição. São dinâmicas completamente diferentes, enfim, mas existem sim possibilidades. E no caso do museu específico, é a partir do programa educativo que a gente atinge essa questão. Yo vengo de República Dominicana, que comparte la isla con Haití. Bom, E haciendo la eu aclaración gostaria de que de comentar tenemos que una temos uma política política racista e classista de 500 anos, né? E refletindo um pouco sobre os claros desafios apresentados pela colega aqui do Peru, achei que são muito aplicáveis a quase todos os museus que eu visitei no Caribe. E a falta de visibilidade e de reconhecimento, como se os afrodescendentes tivessem, ou a escravidão, tivessem sido extintas juntamente com os indígenas. Eu represento um museu de arqueologia indígena. E na questão essa do que fazer, né, para que a programação do museu possa se estender para além das paredes, é que começamos a analisar a currícula nacional, tanto no âmbito do ensino primário, secundário e também universitário. E há uma falta de existência, como tratar isso como uma herança, né, resultado da herança, mas aplicando a reflexão dos desafios e observando que o nosso Museu Nacional tem, que tem uma museografia de 40 anos e não aponta mudança alguma, né? Não há investimento previsto. Então, o que vocês recomendariam que a gente, para que possamos fazer juntos na região, para poder trabalhar? Com que ferramentas trabalhar, né? Porque fica difícil quebrar isto, né, na comunidade. E então, o que podemos fazer para trabalhar no âmbito, digamos, no âmbito do utilizar o teatro, o cinema, a gastronomia, a religiosidade, elementos que quase sempre tendemos a identificar como uma coisa palpável da afrodescendente e que assumimos como parte da nossa cultura. O que você está dizendo não é incomum, digamos, né? No espírito do Tupac. É possível, a partir da formação de alianças, parcerias, não somente dentro dos museus, mas também entre os países, para compartilhar recursos, informação. Uma das melhores, ou dos melhores benefícios é que podemos trabalhar juntos, seja uma organização comunitária ou uma instituição acadêmica, um museu específico. A única maneira em que muitos de nós vamos poder ver essa mudança é não fazê-lo com uma instituição isolada, e sim de forma conjunta. É por isso que estamos aqui reunidos. Por quê? Porque a questão da próxima sessão, o tema da próxima sessão, certamente haverá mais perguntas e as pessoas poderão se inscrever para fazer parte dessa lista de colaboradores. A maioria das instituições que estão aqui representadas, elas estão trabalhando de forma individual. É obrigatório, sim, trabalhar com educadores, organizadores, organizações comunitárias, redes de saúde, enfim, com outro tipo de organizações, porque há tanto público, tantos públicos interessados que estão intervenindo, né, que têm diferentes visões.
E isso foi observado na prática nos Estados Unidos. A maioria das pessoas não aprendem lendo, aí sim a partir da experiência direta, a conexão direta, aí é que se aprende, né? Saber o que é cultura, o que é tribo, o que é indígena, o que é ser indígena para os afro-americanos também. Há conceitos novos, devem entender onde eles que estão posicionados e qual é o caminho para seguir em frente e juntos. Há muitas estratégias, bem como recomendações, tanto como pessoas temos aqui nesta sala, né? Porém, para responder essa pergunta, devemos ter uma discussão mais estratégica, focada e fazê-lo de forma conjunta. Queremos agradecer todo mundo pela participação e os meus colegas aqui agradecer pela sua presença e pela sua exposição.